Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Cron TV. Estamos aqui no Ponto Zero, programa do nosso querido Dr. Walter Trebs, um agente transformador da sociedade que toda sexta-feira compartilha fraternalmente, amorosamente, todos esses conhecimentos para que possamos juntos dar esse upgrade evolutivo. Tudo bem, Walter? Como vai você? Olá, Cris de Pascoal. Olá a todos. Mais uma sexta-feira linda aqui para gravar mais um tema interessante com as pessoas. Nós temos encontrado os resultados de um tempo muito breve que nós vivemos e um pouco do que nós vamos falar hoje tem a ver com esse resultado, mas nós temos que ser firmes, fortes e verdadeiros para continuar, né? Sem dúvida. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, O estamos aí. encontro desse, né, o tema. Hoje é o encontro desse. Olha que não é brincadeira, esse tema é forte, hein, Walter? Né? Precisamos falar. Não é a primeira vez, tá? Se o pessoal que realmente nos acompanha garimpar nos nossos vídeos, vai ter, talvez até, não sei nem se é com o mesmo título, mas tem outra live ou outras Sim, que falam diretamente disso ou são indiretamente voltados a esse assunto, mas o encontro de si precisa ser lembrado, precisa ser sempre. estudado, precisa ser conscientizado, porque é o encontro de si que vai fazer você fazer parte desse mundo. Não é o encontro de mais ninguém, não é encontro da transição planetária, não é encontro de nada fora de você sem ser você mesmo. Então, o preparo é necessário e importante para isso. Mas que tema ótimo, Walter. Bom, é um tema que é corriqueiro, como você diz, mas necessário, porque né, precisamos lembrar disso a todo instante, porque é como dizem os ETs, o dia que vocês se encontrarem, nós nos encontraremos. Então, a gente está a um passo disso, né? Vamos nos encontrar e trazer à tona a nossa melhor versão, né? Ô, Walter, o que significa coragem aí como ferramenta de transformação dos seres humanos? A coragem é algo que nós podemos começar a falar hoje dentro desse encontro de si como algo muito importante, porque hoje nós estamos percebendo o resultado de 3, 4 anos atrás, onde nós alertamos, convidamos, eu falo nós, eu, a Cris de Pascoal e mais uma dezena de trabalhadores da luz, de pessoas que esclarecem, de pessoas que estudam os temas, né, que procuram levar a verdade do despertar para aqueles que procuram, que estão despertos ou que estão em processo de despertar. E isso foi levado para o pessoal esses últimos anos como um convite, como alertas e tudo mais. E hoje, o que acontece? Né? A massa, a grande massa, está vendo que foi enganada mais uma vez. E por várias vertentes, né? Ela, só que o que acontecia antigamente? Acontecia exatamente a mesma coisa. O ser humano era manipulado, era conduzido, só que ele não percebia. E agora ele está percebendo. Por conta disso, nós vamos falar um pouco de coragem hoje, porque a primeira parte importante do exercício da coragem dentro de si é ter humildade de admitir que precisa, sim, se comprometer com a verdade, buscar a verdade. E se não foi desta vez, comece agora. Porque fugir disto também, porque o que está acontecendo? Mexeram com a saúde das pessoas, mexeram com a política, mexeram com um monte de assuntos, e as pessoas chegaram à conclusão que fizeram papel, né, de bobos, né, literalmente papel de bobos. Até mesmo no Sim. campo da política. Existe gente aqui que fez um sinalzinho com o dedo aí para cima e para baixo, comemorando uma coisa, e agora está sofrendo e vai sofrer ainda muito por conta disso. Isso é a parte política, mas tem a parte
social, falou da nossa saúde, e hoje está se publicando todo dia o resultado do que nós falávamos lá atrás, né? As consequências, né? O que as pessoas levaram com isso. Então, 80% da humanidade se permitiu enganar. E eu entendo, sim, que é muito difícil admitir isso, é muito difícil dizer que, para si mesmo, eu fiz papel de bobo, né? Olha o que eu fiz contra mim mesmo. Agora, se você quer realmente se transformar, lutar por si mesmo, é preciso ter coragem. Em primeiro lugar, essa coragem te indica o quê? A humildade de admitir que realmente, né, há muito realmente o que se aprender. Não existe praticamente teoria conspiratória como se fala, tá? Uhum. O tal delírio antropológico colocado pela escuridão, que sempre falaram, né? O escárnio que o nível intelectual e racional das coisas midiáticas faz com tudo isso, é apenas para te enganar. Então, a coragem de hoje é saber olhar isso de frente, admitir isso e levar para si a busca da verdade em si. Eu comentava não só com a Cris de Pascoal, com outras pessoas também, o quanto, né, foi desafiador passar por esses últimos anos praticamente sozinho, né, e tendo que ter muita coragem, sim, em admitir posturas sobre tudo que aconteceu, estar aqui sadio, são, salvo e consciente falando com vocês, né? Há uns tempos atrás eu chegava a ouvir de certas pessoas que eu não duraria o suficiente, né, para ver a resposta de tudo aquilo que eu não pregava, mas eu dizia para as pessoas prestarem atenção. E hoje essas mesmas pessoas que foram buscar, né, serem enganadas, estão doentes, estão numa situação precária. Nada lhes foi melhor por tudo que foi feito. Não aconteceu o que dizem que aconteceu, não protegeu o que tinha que ter protegido, e hoje a saúde dessas pessoas ainda ficou mais precária, né? E ainda algumas delas, outras já estão acordando um pouco, mas algumas delas ainda estão se permitindo, né, dar ouvidos para outras notícias referentes à continuidade dessa palhaçada manipulatória. Então, quando a gente fala aqui de coragem, é a coragem realmente de assumir você para você mesmo, né? Lá atrás, o que eu fiz? Eu falei, a vida é minha, né? A nossa existência é nossa e nos pertence. E a Sim. responsabilidade, né? E eu consegui ver que eu só consegui levar saúde para as pessoas que estavam no meu ambiente, enquanto as demais, com medo, apavoradas e tudo mais, multiplicavam os seus problemas que, de fato, Uhum. não iriam existir se elas realmente utilizassem os protocolos de saúde verdadeira, que está cheio aí de médicos, de pessoas capacitadas ensinando isso. Basta você dar atenção, né? Para de entrar na porta da farmácia e ficar pedindo coisas lá para resolver seus desafios, né? Que ali você não encontra nada. Agora, se você encontrar protocolos de saúde verdadeiros, você estará hoje ou daqui para frente, né, nesse caminho. E até mesmo aqueles que se permitiram, né, essa invasão em si, tem como tratar isso. Existem tratamentos. Aí tem, né, o ingrediente da coragem. Vá atrás, procure, né, e faça de você uma pessoa que possa aproveitar o seu período de construção de consciência aqui, porque também não pensem que vocês vão deixar esse corpo aqui e vão adquirir consciência por aí no plano etérico. Quem não trabalha aqui não trabalha lá. Existe axioma hermético, ou seja, o que é aqui é lá em cima, né? Então lembrem disso. Walter, a coragem é a ausência ou a negação do medo. A coragem não é a ausência e nem a negação do medo. A coragem é você exercer os seus desafios, mesmo sentindo medo.
Claro Sim. que o processo de sentir medo é natural a 100% das pessoas que vivem nesse planeta. Para todos. Mesmo os poderosos, aqueles que têm e tal, eles temem alguma coisa na vida. Agora, nós que somos do plano comum, do ser humano comum, de boa fé, né, que quer construir sua vida, construir sua família, construir suas relações, o seu trabalho, né? O medo tem um ingrediente de ferramenta contra nós mesmos, implantado pelo sistema, pela escuridão, né? Então, ele existe, sim, mas uma das formas de combater este medo implantado nas pessoas é a coragem, é exercer a coragem. Porque exercendo a coragem, você diminui, né, ou retira o medo, porque a coragem, ela te leva a vencer etapas, vencer desafios. E quando você vence, você aprende, de fato, aquilo que você pode ainda ter medo ou não, né? Então, a coragem não é a ausência do medo, ou não tê-lo, mas a enfrentar a situação com responsabilidade, né? Com humildade, porque ter coragem também precisa de uma boa dose de humildade, porque quem se Sim. sente por cima, geralmente é o primeiro que corre, né? O primeiro que É, grita, né? E o primeiro que é verborrágico, que fala, 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 mas na hora de assumir de verdade, é quem vai sair correndo. Então, dentro dessa questão, né, a coragem é, na verdade, um exercício né, da essência humana, né, em detrimento desse grande desafio, que pode ser, como de fato é, a maior parte dele implantado nas pessoas, mas, mais a mais, cada um de nós vai descobrindo, né, que o que, de fato, a gente às vezes sente medo é apenas uma ferramenta de imposição e de manipulação. Ô, Walter, as pessoas vão entender a transição planetária de forma ensinada ou de forma intelectual? Nenhuma das duas, nem de forma ensinada e nem de forma intelectual. O que é a forma ensinada? Né? O que é a transição planetária? A transição planetária é isso. Eu aprendi, então eu vou fazer parte dela. Ou então de forma intelectual. Né? Então vamos no plano da ciência, das filosofias. Né? Por que que nós enxergamos todo dia, para quem está desperto, tá? Porque quem não está desperto não está vendo nada disso. Mas quem está desperto, liga eventualmente a televisão, nos canais Papo Cabeça, tipo TV Cultura, lá tem filósofo falando. Se você prestar atenção no que eles falam, é vergonha alheia, dá vontade de chorar. Mas por quê? Né? Porque eles intelectualizam a razão e cortam o sentimento. Você cortou um sentimento, a nossa razão, se ela não for, né, pensada, sentida, né, é um depósito de burrice, por mais que você guarde informação. Guardar informação não é viver de verdade. Viver de verdade é sentir. Então, ninguém ensina a transição planetária e nem intelectualiza com teorias. Se você não sentir a transição planetária, você não faz parte dela. Sim. Recentemente eu vi um filósofo aí muito festejado, bem famoso, professor de faculdades caras aqui em São Paulo, que ele sempre é ouvido por aí, fuma charuto pra caramba e todo posudo, mas ele falou uma besteira tão grande, mas uma besteira tão grande e baseada na vida acadêmica. Ele usou um referencial de Freud para justificar alguma coisa em cima de um comportamento humano, esquecendo que Freud se matou. É Como é que você tem um verdade. referencial positivo, do ponto de vista psicológico, se a pessoa não suportou o seu próprio desígnio? Né? E é assim que se explica muitas coisas. Então, olha, enxerga. Você quer sentir a vida? Sinta com a verdade. Não com o subjetivismo das teorias, né? Das academias e das grandes ciências mal pensadas. Porque a ciência ela é válida, sim. Só que ela tem que ser resgatada, ela tem que sair do campo, né? Da escuridão como ela se encontra hoje, escuridão intelectual e escuridão de conteúdo também, onde se proibiu, né, o saber de verdade, né, onde se
compartimentalizou o conhecimento de forma a limitar o acesso ao conhecimento de verdade, né, colocando barreiras, seja barreiras no nosso próprio DNA de consciência, ou seja, que nos limita, né, a conhecer amplamente o todo, como no próprio conteúdo. Por exemplo, o que fizeram com a matemática? A matemática é impossível. A matemática que se ensina ela é impossível. Ela se presta a mentes muito focadas, muito limitadas no campo da razão. Agora, uma pessoa, em geral, tem dificuldade de entender a matemática, mas não porque a matemática é algo ininteligível, é porque a forma pela qual se transmite a mensagem não atinge. Tanto não atinge pelo intelecto, como eu acabei de explicar, né? As próprias limitações dos nossos entraves, como a forma de expor. É muito lindo conhecer equações e entra lá, começa lá. Tem um professor de matemática que fala na internet que é maravilhoso. Ele passeia com número e brinca com número, como se, né, jogasse malabares no circo, tá? Mas a mente comum quer que isso seja útil. Se você não enxerga isso na sua vida, você não vai entender. E é o que acontece. Apesar da matemática, porque você é matemática, né? Eu estou falando com você também, né? Você é professora de Mas eu não matemática. estou muito aficionada na matemática, não. Você sabe disso, né? Eu estou mais no Bom, sentido das coisas, né? Porque mas, enfim, eu estou usando o exemplo da matemática, mas a ciência como um todo, né? Ela precisa ser resgatada na sua beleza e na sua utilidade e que sirva para todos, de forma, né, ampla, geral e restrita. Não do jeito que está agora, né? Mas você falou tudo, Walter, porque o sentir, como diz o Cron, é a força da razão que nos leva à compreensão. Se a gente não sente, a gente não sabe. É só sentindo e passando pela situação, e aí a gente realmente tem, a gente consegue se transformar. É só sentindo a situação. É isso mesmo, eu concordo contigo. Eu, Walter, por que os seres humanos, ou parte deles, aí resiste à sua própria transformação? Então, reforçando, é legal ter essas perguntas que permitem a gente nos repetir no que a gente está falando. A resistência da transformação é, mais uma vez, né, para o pessoal ficar bem consciente disso, é a ausência de humildade, é o medo, é a falta de coragem. Então, resiste à sua transformação. Aí tem os desdobramentos, o estado de conforto. Tem pessoas que, por um regime de crenças, acham que porque elas atingiram determinadas condições na vida, que a consciência ou o desafio de buscar a consciência vai demolir tudo que ela tem, né? Ela vai perder o que ela tem. Isso não é verdade. Sim, vai te dar um trabalho de você manter certo status na vida que você construiu, sob o ponto de vista material e tudo mais, porque o desafio é o desafio. Você vai ter consciência de uma outra forma, e você vai ver que aquele carro que você pagou 48 vezes um carnê não faz mais sentido para você. É verdade. Não que você não possa ter um carro, não queira ter um carro, mas não vai fazer sentido você, né, ter um carro que te custa 48 parcelas, mais a entrada, mais não sei o quê. Então, isso é mais um pequeno exemplo, né, que falta coragem. Então, as pessoas preferem enfiar-se na materialidade sem ter consciência da sua transformação, porque elas não querem abrir mão, às vezes, dessas coisas. Sim. Quando elas percebem que aquela casa, ou aquele apartamento, aquela coisa toda, eles não têm necessidade disso, isso incomoda. E aí precisa ter coragem. Agora, você ter consciência que você não precisa nada disso é uma escolha sua. Eu trabalho no campo da consciência e tenho coisas bacanas para mim, né? Coisas que eu gosto da materialidade que não é que eu não abro mão, mas eu mantenho, eu tenho, não foi porque eu caminhei no campo da construção da consciência que eu abri mão. Só que eu sei também o limite do que eu quero, do que eu não quero. Né? A futilidade não me interessa. Eu tenho algumas coisas que são essenciais na minha vida, que são muito importantes. A minha casa, a minha família, que são as minhas prioridades.
onde realmente eu invisto aquilo que eu tenho, aquilo que eu ganho. Nem por isso eu larguei isso, deixei isso para trás. Agora, tem gente que acha que porque vai trabalhar o campo da consciência, vai começar a perceber de fato, né, o que lhe importa, que vai perder tudo isso, que vai perder o seu conforto. Tem gente que acho que entra em pavor de pensar que o dia que se perceber de verdade, não vai mais assistir a tela de vidro. Ai, que pena, não vou poder mais assistir. Não é que não vai poder mais, mas vai entender que não faz Não vai sentido. conseguir, né, assistir mais. Esse que é o problema, né? Então, a maior resistência à consciência é justamente esse medo de perda, mas não faz sentido. Não faz sentido. Você não vai perder, muito pelo contrário. Você vai poder lidar com mais inteligência, com mais justiça. Você vai aprender a dividir o que você tem, seja o que for, afeto, amor, dinheiro, posses, né? Porque você vai entender que é importante isso, né? Vai tirar o campo do egoísmo, né? Da mesquinharia e por aí vai. Então são elementos importantes e as pessoas resistem porque não querem abrir mão disso, né? Tem um elenco de medo de perdas. E eu posso assegurar para vocês que não tem perda nenhuma, só tem ganho. Agora, é claro que a transformação te modifica a forma de você ver o mundo, mas é esse o nosso trabalho. Se não existir isso, né, seremos escravos de um sistema que vai ser mais do menos. Mais do menos, não, desculpa, mais do mesmo. Né, vai se repetir o processo. E isso que o tempo hoje urge e nos ensina a nos libertar disso, sermos seres humanos de verdade. Eu acho que a Cris, sinal, voltou? Voltamos. Voltamos. E, ô, Walter, e a honestidade? O que ela tem de importante nesse momento de transformação? A honestidade, em primeiro lugar, ela merece ser aplicada consigo mesmo. O que se importa em verificar em relação à honestidade? Se as pessoas não serem sinceras com elas mesmas, elas promoverem autofugas, fugas de si mesmo, fugas da verdade, aí que entra a falta de honestidade. Não é uma honestidade para o mundo, apesar de que é com ela para o mundo que a gente começa a aprender, de fato, a ser honesto, né? Então, aonde você aprende a ser honesto de verdade? Onde você não aplica as mentiras que as pessoas não sabem que você está mentindo. Uhum. Que é a mentira recorrente ou a conveniente. Quando você aprender a não fazer isso, você vai começar a aprender a ser honesto de verdade. Quando você for honesto de verdade, você será consigo mesmo. E quando você for consigo mesmo, aí você vai poder encarar todos os processos de forma ampla, geral e restrita, sem medo. Porque o medo também impõe, muitas vezes, a pessoa a não ser honesta consigo mesmo. Então, honestidade não se prende com grandes, né, montas aí não, porque o fulano, ele cuida de milhões, mas nunca tirou um centavo. Não é esse tipo de honestidade que se fala, não. Aquela honestidade em que a pessoa manipula, conduz, né, seus comportamentos, suas relações com a vida e com as pessoas e com o mundo de forma falsa, né? Cuide disso, que aí dá para aprender realmente a lidar com ela para si, que é o mais importante. Dá uma travadinha de novo. Eu acho que o sinal da Cris deu uma caidinha. É, tá dando Voltou? uma. Voltou. Tá dando uns picos de energia, mas eu acho que é na própria TV Galáctica, porque aqui tá super estável. Vamos lá. Mas parece que travou de novo.
Bom, gente, vamos dar vamos lá. Voltou? Tá aí de novo? Parece que sim, né? Então, então vamos Walter, lá, porque eu ia continuar com o pessoal. Vamos lá. de acordo com o que você explica, o que desejamos e construímos está totalmente em nosso ser? Exatamente isso. Isso que é é o grande ganho do ser humano. Ele não precisa buscar nada fora de si. Está tudo dentro de si. Sendo honesto consigo mesmo, tendo coragem, tendo humildade, você vai encontrar todo o seu caminho dentro de si mesmo. E esse é o processo verdadeiro do despertar. Porque o despertar é justamente trazer você para dentro de si mesmo para que você seja independente, para que você conduza a sua vida, para que tudo que a gente está vendo aqui nos minutos finais no mundo, né, não te conduza mais, para que nós possamos atingir um estado de coisas que possamos nos defender, possamos nos proteger, proteger a nossa família, proteger o nosso planeta, inclusive, né? Sim. Estamos caminhando para isso, estamos retomando isso como algo verdadeiro. Então, está sim dentro de cada um de nós, mas esse trabalho honesto, sincero, humilde, né, precisa acontecer. Walter, podemos entender que o não ser é a nossa autoaniquilação? Sem dúvida, né, o não ser é a negação de si mesmo, a negação de si mesmo é uma autoaniquilação. Porque as pessoas precisam realmente aceitar que elas são seres humanos e isso não tem volta. Como um ser humano, nós temos uma matriz de consciência, de transformação e de elevação. Uma matriz adormecida, que nós temos que ter paciência para reconquistar ela, mas a hora que ela se abrir, né, no sentido da consciência, nos, vai nos permitir, vai nos facilitar, né, esse contato consigo mesmo, com essa transformação. Hoje, a dificuldade é muito grande, porque nós estamos realmente num adormecimento, num bloqueio. Então, falar tudo isso para as pessoas e fazer com que as pessoas consigam sentir isso é um trabalho desafiador, né? Precisa realmente que a pessoa tenha se sinta, né, nesse processo para que ela trabalhe com isso. A grande massa, infelizmente, ainda está nesse adormecer, está nessa, né, verdadeira negação dessa transformação. E o não ser é morrer, o não ser é adoecer, o não ser é apenas estar, é algo, né, é algo que não é permanente, é algo fugaz que de uma hora para outra se dissolve, né? Não permanece. Esse é o não ser. Tanto que quem nos ensinou tudo que se fala hoje sobre consciência, disse um dia, quando lhe perguntaram quem és tu, qual a resposta que ele disse? Eu sou. Sim. Simples assim. Eu sou. O que ele quis dizer? O ser humano na plenitude da sua própria consciência. Simples assim. Bacana. Ô, Walter, o que podemos fazer para nos moldar de tal modo aí que não nos permita a volta ao negativo? Em primeiro lugar, saber que, apesar de que todos que nos assistem aqui e que buscam o seu despertar ou já estão despertos, não, ao contrário do que a gente possa imaginar, não estão livres, né, de terem momentos em que você sente que parece que tudo que você construiu, que você fez, né, desaba, né, aquele momento em que você sente até um pouco deprimido, né, tem assim a impressão que vou desistir de tudo isso, de descrença e tudo mais. Isso acontece por conta ainda da nossa matriz 3D, da nossa ligação com com a matrix, né, 3D. E essa variação, ela é algo periódico. Vai acontecer com 100% das pessoas em processo de despertar ou despertas. Sem dúvida. Agora, quem lida com isso
com cuidado, com atenção, cada vez esses gaps, né, do negativo, eles se encurtam no espaço-tempo. Você passa pelo processo, mas isso é muito rápido. Isso, às vezes, dura o que poderia durar uns 10 dias, uma semana, acaba durando 3 dias, 4 dias, até não chegar num ponto que vai durar horas. Porque esse processo ainda é algo que a gente precisa cuidar, ter cuidado. E também ter a humildade de reconhecer que, não obstante o nosso processo de transformação, nós passamos por isso. Agora, se a pessoa se apavora ou se entrega ao negativo, ela pode se voltar, né? Voltar nisso, se prender a isso e perder a oportunidade ou aquilo que já construiu. Então, assim, na verdade, responder essa pergunta é um alerta em relação ao cuidado que as pessoas têm que ter, simples assim. Não se desesperem, não se preocupem com os momentos difíceis, mas lidem com eles. Ah, eu não estou bem, eu estou chateado, estou aborrecido, não está bom. Sim, respira, vivencia, sente, deixa passar. Se você não tem as respostas, se você não tem como lidar com isso, simplesmente deixe passar. Quem pratica meditação, quem pratica as orações e tudo mais, tem uma ferramenta gigantesca de proteção e para lidar com esses momentos. Mas nem todos fazem isso, nem todos lidam com isso, mas mesmo assim podem ter esses momentos. Então deixe ser, sinta, vai sentindo, né? Sem desespero, sem se deprimir, sem se culpar, né? Sem abaixar seu nível a um negativo, né? Que possa te prejudicar, que possa tirar, inclusive, sua proteção. Você vai perceber que, na sequência, isso retoma, você retoma o ciclo, né? De ascensão, né? De energia, do positivo, e continua o seu caminho, que é um caminho de crescimento. Ô, Walter, como você explica o repetir, né, de si no positivo, que nos leva à transformação e à manutenção das condições vibracionais mais elevadas? Esse repetir de si no positivo? Se repetir no positivo é a força do hábito. Como nós criamos a força do hábito, que pode ser negativa, nós criamos a força do hábito no positivo. Sim. Quanto mais você planta, mais você colhe. Se você coloca o positivo para você, é ele que vai acontecer. A sua vibração, seu sentimento, seu olhar, aquilo que você fala. Cuidado, né? Cuidado com as forças de expressão. Lembre que o teu subconsciente não faz juízo de valor, nem juízo moral daquilo que você sente, daquilo que você pensa e daquilo que você fala. Então, não fale nem de brincadeira o negativo. Não use palavras pesadas para classificar, porque essa criança é terrível. Tem gente que quer dizer que a criança é muito agitada, né, é muito ativa, essa criança é terrível. Não faça isso, porque o teu subconsciente daquela criança lê aquilo objetivamente. Terrível é terrível, terrível é uma coisa ruim. E o subconsciente vai guardar isso. Ele não vai guardar algo que, não, era só uma brincadeira, era força de expressão. Acordem, o mundo mudou, a sensibilidade é muito forte, a construção de ambientes no seu perispírito e de egrégoras é uma realidade factível diária. Então, cuidado com aquilo que, né, principalmente relacionado às crianças que são esponjinhas. Quer falar alguma coisa na frente de uma criança, quer falar alguma coisa sobre ela, fala algo positivo. Sim. Poxa, como essa criança é feliz, como essa criança brinca, como essa criança é ativa, e fale isso para ela ouvir. Né? Não ao contrário. Né? Então, o caminho é esse, um caminho de realmente criar a força do hábito no positivo. Walter, concluindo, podemos afirmar que a transformação não acontecerá sem a consciência, e a consciência não existe sem coragem e honestidade? Sim, transformação sem consciência não é transformação. A transformação, mais uma vez, né, encerrando aqui, né, com essa conclusão, que é bastante interessante a gente falar, né, a transformação não acontece, mais uma vez, né,
por ensinar, pelo intelecto. Ah, eu li 100 livros sobre consciência, tá? E o que você fez por ela, né? Você assimilou alguma coisa, né? Porque durante um bom tempo as pessoas procuram, ou voltam a procurar, né? Ah, porque eu quero fazer um curso sobre consciência, porque eu quero ler um livro sobre consciência. Sim, você pode usar, né, de mecanismos de apoio para você abrir, né, a sua forma de entendimento das coisas, mas não é por estas vias que vai se transformar o planeta. A transformação do planeta, no que diz respeito ao ser humano, é pelo que ele sente, pelo que ele constrói no seu coração e com a sua razão da mente, mas a mente ligada ao coração, ou seja, a compaixão, né? A compaixão, que é a ligação da emoção com a razão, né? E isso faz diferença e vai fazer diferença para o ser humano. Então, em resumo, é isso. Espero que o pessoal tenha aproveitado e guarde aí para uma grande reflexão do dia de hoje. Queria te agradecer por mais esse programa, Walter, agradecer quem nos assiste, quem vai nos assistir, ao pessoal da TV Galáctica, em especial a Cida, nossa gerente de canal, e deixar a palavra final para você, e até o próximo ponto zero, né, pessoal? Vou deixar minha gratidão também aqui para você, Cris, que sempre está aqui com a gente, esforço lindo aqui para a gente construir um momento aqui de reflexão com o pessoal que nos assiste. A minha gratidão para a Cida também, né, que gerencia nosso canal aí, que sempre está vigilante aí para colaborar com o programa. O pessoal que esteve aqui ao vivo, eu vi as mensagens aqui no cantinho da tela, quero deixar minha gratidão também para o pessoal que falou com a gente aqui, né? Tem uma aqui também, mais uma mensagem, e deixar minha gratidão também para o pessoal que virá depois, né, assistir a gente, porque a gente sabe que, né, a consciência se multiplica e ela é eterna, né? Então, seja hoje, amanhã, daqui um mês, daqui um ano, o tempo que for, o que nós estamos falando aqui vale, que vale pela existência do ser humano. Então, até a próxima sexta com mais um assunto com vocês aqui. Até a próxima sexta, pessoal. Gratidão. Até mais, Walter. Um grande abraço. Até mais. Tchau, pessoal.